Oi pessoal, tudo bem? Voltei aqui depois de 5 eternidades aproximadamente com um vídeo em vez de uma live, ou em vez de ficar chorando que perdi o vídeo 5 vezes, mostra que tenha perdido. E dessa vez estou com uma câmera um pouco diferente. Se tu assistiu a live, tu deve ter visto que melhorou 5.000 vezes, porque não é uma webcam mais, é uma câmera mesmo. Consegui dar um jeitinho e tá tudo tranquilo. O áudio não tá tão bom, o outro é melhor, mas dá pra entender o que eu tô falando, eu espero. Hoje, como você deve ter visto, a aula não é sobre polígonos, que seriam quando tem vários gnus, mas sobre polígonos. É sobre os polígonos, tá? Então, sobre isso eu vou fazer uma única aula, tá? Então vai ser tudo condensadinho, mas também não é muita coisa, bem tranquilo. Talvez eu faça uma de exercício se for necessário, mas em tese é só essa, tá? Eu também estou com uma novidade, porque dessa vez eu estou com canetas novas. Canetas que funcionam, que tem tinta, ó, até pra enxergar. É uma beleza. Tipo, até parece que alguém passou uma tinta antes, sabe? Dá pra enxergar as coisas. Não é que nem tivesse que trocar 20.000 vezes. Vamos pra aula. E a primeira coisa são as unidades de medida. Voltei, vamos lá. Hoje eu tô com bastante dor de garganta, então eu não vou falar, não vou estar tão animado e tal, tô bem, tipo, meio febril assim, meio cansado. Então tem duas coisas que podem acontecer. Ou eu vou ficar super sério e não vou falar nada de engraçado, vou morrer de tédio. Ou eu vou fazer piada tão ruim que vou morrer de tédio igual, tá? Então, vamos lá, as unidades de medida são unidades de medida, literalmente. São unidades que se utiliza para medir as coisas. É mesmo? Como ela, normalmente a gente usa o metro, que tem o decímetro, centímetro, milímetro, ou até o quilômetro, que a gente usa mais e tal. Mas eu vou começar só mostrando os prefixos das palavras e o que elas significam, que daí é aplicável a qualquer coisa. Pode ser metro, grama, falar um pouco melhor, tá? Se você diminuir 10 vezes, você vai ter o DEX, que é o deci. Deci, tá? Quer dizer, eu vou colocar em cima para ficar mais bonito. É deci, que é o contrário de subir. Se diminuir mais 10 vezes do deci, você vai ter o centi, que é o cx. Se você diminuir mais 10 vezes, você vai ter o mili, tá? Se você subir 10 vezes do x aqui, você vai ter... Nossa, esqueci. Não sei contar, gente. Não sei contar. Porque aqui eu fiz 3, aqui eu fiz 2. É isso? Não, eu realmente não sei contar, porque eu fiz 3 e contei 2. Tá. Aqui você vai ter o dx, decax, né? Aqui o hectox e aqui o quilox, tá? Agora eu vou fazer bonitinho. Ficou bonito? A gente completar com os outros que a gente conhece, tá? Se você tiver um metro, um décimo de um metro, ou seja, se você diminuir 10 vezes, você vai ter um decímetro. Se você diminuir mais 10 vezes desse, você vai ter um centímetro. E se você tiver 10 vezes 10, você vai ter um milímetro. Opa! Foi super intencional, tá? Descer aqui. E aqui eu vou subir. Se você aumentar 10 vezes, você vai ser um decâmetro. Mais 10 vezes um hectômetro. Opa! HM. Se aumentar mais 10 vezes desse, você vai ter um quilômetro, que a gente usa bastante, tá?
A mesma coisa para grama aqui. Se você diminuir 10 vezes, você vai ter uma decigrama, uma centigrama. Inclusive esse esquema de centigrama não é uma coisa que acontece se você tirar a camiseta e pôr uma grama, você vai centigrama. Não precisa rir, porque é bom que, como é vídeo, você não precisa rir pra deixar o feliz e não parecer chato, tá? Porque a piada foi ruim. Então fica até melhor. E aqui em Minas Gerais, se você subir 10 vezes, você vai ter uma decagrama, uma hectograma, que é um tipo de exame bem comum, um hectograma. Você faz quando você vai no médico, às vezes, um tipo de exame bem específico, né? O hectograma. E o quilograma que a gente usa bastante. Fechou. Esqueci as unidades de medida e tal. Mas o que importa é o método de que você vai transformar uma para outra. Então eu vou deixar só o X e para poder usar o resto do espaço para explicar o método que você vai transformar, por exemplo, de um hectograma para uma decigrama. A ideia é o seguinte: se você estiver indo para cá, você concorda comigo que 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros, né? Assim. Ou seja, toda vez que você estiver indo para lá, você vai estar multiplicando o número que você pega daqui indo para lá, você vai aumentando ele. O número vai ficando maior, porque cabe vários desses, que são números menores, aqui dentro. Essa é a ideia. Então, você pode pensar que indo para cá você multiplica por 10, e a mesma coisa acontece ao contrário, porque aqui 10 decímetros é 1 metro, ou seja, diminui o número, então você vai dividindo. Mas é muito graça pensar que lá aumenta e lá diminui. Tá? O que você pode fazer é o seguinte: você pensa que você vai mudando a vírgula, porque se você tiver, por exemplo, 3,7 e você multiplicar por 10, você só vai pegar a vírgula e fazer isso, vai ficar 37, ou só a vírgula para o lado. Então o princípio é que, como se você for para lá, você vai estar aumentando, multiplicando por 10, você vai passando a vírgula para lá, e o número vai aumentando. E como será que você vai dividindo por 10, o número que você está indo aqui vai diminuindo. Então fica super fácil de você fazer. Se eu quero passar para 204,78 hectômetros para decímetros, como é que vai ficar? Assim. Só tu pensar que tu tem que andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. Então tu vai passar a vírgula assim, ó, e aqui o zero, né, e vai se transformar para... Você achando o esquema de seta aqui, ó, perfeito. Vai dar 204.780. Viu? O número aumentou pra caramba, vai vários, cabe vários decímetros dentro de hectograma. É bem simples de resolver e assim fica fácil de memorizar. Mas agora tem um detalhe. A gente tem também as unidades de medida para a área, porque elas são só de comprimento. Ou seja, se eu quiser dizer um comprimento de uma linha, eu posso usar isso. Mas se eu quiser dizer a área de um lugar, eu vou poder usar, por exemplo, o metro quadrado, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. E até, isso aqui são os principais, né? Mas, vai indo muito longe, vai ficando muito pequeno e vai ficando muito grande, tá? Mas que são os principais. O problema é que quando vira quadrado, a diferença deles também não vai deixar de ser 10 para ser 10 ao quadrado. Então vai ficar bem mais difícil de você transportar os números. Como seja, nossa, como seja, foi top. Se eu tiver metro quadrado, ele não vai mais ser igual a 10 decímetros quadrados. Isso aqui é falso. Agora, 1 metro quadrado é igual a 100 decímetros quadrados. Então você vai começar a pular duas casas para vírgula. Seria como se estivesse pulando assim, ó, pulou duas. Só que assim, ó, decorar que tu vai pular uma ou duas, é tranquilo, mas eu acho mais fácil que você
Quando você for pegar o metro quadrado, tipo, se estiver calculando área, você vai multiplicar um lado que é, sei lá, metro com metro, vale mais a pena se eu quiser o decímetro, transforma os dois para decímetro e já consegue a área em quadrado. Mas é possível. Não sugiro, mas é possível. Então, vamos para a próxima matéria. Portei, estou aqui de volta, tá? E é o seguinte, tá? Agora a gente vai ver os polígonos e suas fórmulas. Eu sei que tá errado, tá? Eu sei que tá errado. É o seguinte, primeiro a gente tem que ver alguns conceitos antes de ver as fórmulas em si, tá? É o seguinte, aqui são alguns conceitos. Primeiro deles, aqui é o que é um lado, né? Esse aqui é um lado, né? São lados esse aqui. E vértices são os encontros entre os lados. Os encontros, são os encontros entre os lados. Então essas bolinhas aqui são os encontros entre os lados. Tá? É importante a gente se lembrar que são polígonos regulares e irregulares. Por exemplo, esse triângulo aqui. Um polígono regular é que ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Tá? Então, olha só. Quando ele tem os lados iguais, sim. E os ângulos internos são os mesmos, tá? No caso, esse aqui não é, né? Porque esse lado aqui é menor que esse. Pode até ser um isósceles assim, mas o ângulo interno, esses lados aqui são diferentes. E também é importante lembrar, além dos lados serem iguais, porque os ângulos têm que ser iguais. Por exemplo, aqui a gente tem um quadrado, tá? Que é um caso de um polígono regular. E ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Mas aqui a gente tem um losango que tem os lados iguais, tá? Mas os ângulos não são iguais. Os ângulos internos aqui são iguais e esse aqui também são iguais. Então, esse aqui é igual a esse é igual a esse, mas eles não são iguais entre si. E por isso esse é irregular, esse é regular, esse é irregular, esse é regular. Isso é importante. Mais uma coisa que é importante é o que é conceito de diagonal. Tá? A diagonal são as linhas que você traça entre os vértices não adjacentes. Que adjacente? Você tem, por exemplo, isso aqui. Adjacente a esse quadrado aqui que eu estou pintando, tem esse e esse. Adjacente é o que está do lado. Esse aqui não é adjacente, não está do lado. Tá? Só para dar uma relembrada no conceito. Tá? Ou seja, se a gente pegar esse vértice aqui, adjacente a ele tem esse aqui e esse aqui. Então a gente não vai traçar com eles. As diagonais são o que a gente traça com os outros. Ou seja, esse aqui. Tá? No caso, esse polígono não tem só essas diagonais. Porque se tu for aqui, ó, vai ter também, tipo, aqui, ó, tem várias diagonais, não vou traçar todas, tá? Uma questão de tempo. Mas esse é o conceito de diagonais. Também tem o conceito de ângulo externo, tá? Os ângulos internos são esses que eu falei aqui, mas tem os ângulos externos, tá? Que são os que continuam aqui. Se pegar esse aqui vai continuar 90 graus também. Esse aqui, ó, continua 90 graus. 90 graus. 90 graus. Esses são ângulos externos, ângulos que estão do lado de fora do triângulo, tá? Esses são importantes igualmente a esses conceitos. Agora vamos para suas fórmulas, tá? Ok, temos aqui, por exemplo, a fórmula diagonal. A fórmula diagonal é muito importante. Eu vou primeiro mostrar como é que de onde é que elas vieram. Depois escrever a fórmula aqui, daí eu vou apagar onde é que elas vieram e continuar para deixar sempre todas as fórmulas aqui, tá? As diagonais, que é isso aqui, são as linhas entre os vértices não adjacentes. Olha só. Vamos pegar, por exemplo, esse exemplo aqui que eu tenho, hexágono. Tá? Essa fórmula aqui pretende dizer quantas diagonais podem ter esse polígono, tá? Então é o seguinte, vamos pegar esse vértice aqui. Esse vértice, ele vai traçar com esse aqui e esse aqui. Ou seja, tem 6 vértices, mas ele só vai traçar com 3. Por quê? Ele não vai traçar nem com ele mesmo, nem com os adjacentes. Ou seja, sempre menos 3.
Se fosse um pentágono, ia ser a mesma coisa. Esse não é regular, tá? Mas tudo bem. Ó, ele tem, se a gente pegar esse ponto, ele vai traçar só com mais 2. Porque são 5 vértices menos 3, que não tem nem ele, nem os dois adjacentes. Então, os menos 3 aqui. Ó, deixa eu pegar um. Esse aqui. Tá. Ou seja, isso aqui, o número de lados menos 3 é quanto você consegue ligar um ponto. Um ponto é isso. Mas então a gente pode ligar com todos os pontos para ver. Então, por exemplo, se a gente ligar com esse aqui, vai ter outros, né? Tinha que ligar com todos os pontos. Então aqui com esse... Espera um pouco, olha só. Passei 2 vezes pelo mesmo. Então olha só, a ideia é a seguinte. Você vai ter vezes n multiplicando isso aqui, porque é para cada um dos lados. Só que em vários casos você vai ter 2 passando pelo mesmo lugar. E não são 2 diagonais passando ali, é só uma. Então você tem que dividir por 2. Se você for contar, você vai ver exatamente que sempre vai ser metade do que ali que tem de verdade. Então essa aqui é a fórmula final. Tá? É o n que multiplica n menos 3 sobre 2. Ou na diagonal. E fechou. Uma das fórmulas. Outra fórmula importante é a soma dos ângulos internos. Tá? É o seguinte, vamos olhar o triângulo. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Tá? A gente sabe disso. E olha só, ele tem 3 lados. Ele tem 1, 2, 3 lados. Tá? Se a gente pegar um quadrado, nele cabe 2 triângulos. Tá? Aqui tem 180. Opa. Isso. Nossa. Tchau do céu. E aqui 180 também. Ou seja, vai ter 2 triângulos de 180. Por isso, no total, ele vai ter 360. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. O pentágono, dá pra fazer um bonitinho. Quase. Quase. Peguei esse aqui e virei assim. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. E ele tem 3 triângulos. Então olha só, tipo, sempre que aumenta um, aumenta um triângulo, tá? Que cabe. Você vai perceber isso se tu for para sempre. Então olha só, é 180, que é a quantidade de graus que tem um triângulo, tá? Que multiplica o número de lados menos 2. Por que menos 2? Ó, o triângulo tem 3 lados, tu tira 2, vai sobrar 1 que multiplica 180, 180. Aqui tem 4 lados, né? Se tu tirar 2, sobra 2 que multiplica 180, 360. Então dá certinho o que a gente precisa. A soma dos ângulos internos é isso aí. Agora, para descobrir o ângulo interno, cada um deles, é só você pegar essa aí e dividir pelo número de lados. Isso se for um polígono regular. Porque isso só se todos os ângulos internos tiverem o mesmo... vai ter o mesmo ângulo. Então daí você vai poder utilizar essa ideia. A soma dos ângulos externos... Opa! Sai daqui. É o E. É sai daqui. Nossa. Ela vai ser uma fórmula bem complexa. É assim, ó. Altas fórmulas, né? Não vai dizer. A soma dos ângulos internos é sempre 360. Vai demorar para explicar, então por uma questão de tempo eu não vou explicar, tá? Mas isso aqui é uma propriedade, você vai notar que sempre a soma dos ângulos externos dá 360, tá? Isso é importante saber. Independente do polígono, vai ser 360. Pode ter 20 mil lados, tá? Então, o ângulo externo
vai ser sempre 360, que é a soma dos ângulos externos, sobre N. Porque cada um deles, né, tipo, vai dividir aqui. Então dá certinho. Esse é o princípio. Temos também o ângulo central. O ângulo central, que eu não expliquei, é o seguinte: se tiver, por exemplo, aqui um quadrado, tá? Tem um quadrado. Se você fazer as diagonais dele, elas vão cruzar o centro, tá? O ponto que fica ali no centro. Você concorda comigo? Se eu somar esse ângulo com esse ângulo, com esse ângulo, com esse ângulo, eu vou obter 360, porque ele fecha aqui um círculo, né? Fecha o círculo. E como todos os triângulos aqui são iguais, porque cada um desses lados aqui são iguais, porque é um polígono regular, então eu posso simplesmente chegar à conclusão de que ângulo central ar-condicionado é 360 dividido por N, que é coincidentemente a mesma coisa que... os dois são sempre iguais, que é a mesma fórmula, né? Pronto. É isso. Tudo que a gente precisa para resolver algumas questões, tá? Agora vamos para o último conteúdo de hoje. Então aqui. Você pode perceber que dessa vez a gente tem uma formação diferente, né? Aqui é escada decrescente, tá? Só por quê? Porque isso aqui é uma preparação para o trapézio descendente que vai vir depois, que é o último, entendeu? Trapézio descendente. Tá, seguinte. Vamos ver as áreas de cada um. O quadrado, que é o principal, que você vai mais usar, e também que é a base dos outros, tá? O quadrado aqui, no quadrado você vai ter a base de um quadrado e a altura dele, tá? A base do quadrado é igual à altura dele, até por causa que isso aqui é igual a isso, né? Propriedade do quadrado. Então, pensa comigo. É como se você multiplicar os dois, é como se você pegasse essa linha aqui, que é a base, e passasse ela várias vezes assim, ó. Como se fosse tipo um rodinho assim, ó. Vai multiplicando pela quantidade de vezes que é a altura, para você conseguir a área. Então, a área do quadrado é igual a base ao quadrado. Ou seja, base vezes a altura. Ou base vezes a altura. Vou colocar aqui. Base vezes a altura. Porque, né, é a mesma coisa. O retângulo é o mesmo princípio, tá? A única diferença é que você vai poder afirmar que base é igual a altura. Se você pegar essa parte de baixo e multiplicar em relação à altura aqui, você vai ter a área dele. Ou seja, a área é igual a base vezes a altura, igual ao quadrado. É a mesma forma. O paralelogramo, para quem não lembra, é uma figura mais ou menos assim, ó. Tem dois lados paralelos, esse é paralelo a esse, esse é paralelo a esse, tá? Não tá paralelo, com certeza não tá. Mas a gente pode fingir que tá, pelo menos. A ideia é a seguinte: se você dividir assim, você vai ter exatamente o mesmo triângulo aqui, ó. Essa área que eu pintei aqui, ó, tem exatamente a mesma área que isso. Tá? Então, se você pegar e jogar pra cá, você vai passar a ter um retângulo, assim, ó, que é uma área que a gente conhece. Então, é só a gente pegar aqui a base, que essas duas aqui são iguais, né? Tem o mesmo tamanho, e multiplicar pela altura, que é a distância entre essas duas aqui. Que é a mesma coisa que base vezes altura, é a mesma coisa, são as mesmas variáveis, né? Então, assim. Então, a área do paralelogramo vai ser igual a esses, que é a base vezes a altura. Essa, infelizmente, não é base vezes a altura.
pra estragar aqui a progressão, porque tudo vai base dessa altura. É assim, ó. O triângulo, eu vou fazer primeiro com um triângulo bonitinho, mas eu vou demonstrar aqui como funciona com qualquer triângulo, tá? É assim, ó. Em todo triângulo você pode desenhar um retângulo nele. Assim, ó. Às vezes é um quadrado, mas é essencialmente um retângulo. A base desse retângulo é a mesma base do seu quadrado, que o triângulo. E a altura desse triângulo é a distância entre o ponto mais alto para a base a 90 graus. Essa se chama altura. Deixa eu fazer uma linha assim. Se chama altura. Então, para você descobrir a área desse retângulo aqui, essa nova forma, seria base vezes altura. A altura é H, né, que a gente está usando. A é para área. Então seria base vezes altura. Só que olha só. Isso aí é o retângulo inteiro, mas não é o retângulo inteiro que a gente quer. A gente quer só o triângulo. Então olha só, a gente pode dividir esse novo retângulo como dois mini retângulos, que são divididos pela altura aqui, por essa. Eles dividem bem assim, ó. O preto aqui, o que está pintado é o que é o triângulo de verdade. Isso aqui é a mais. Olha só que interessante. Vai passar exatamente uma diagonal. Está saindo daqui, indo para cá. Se o desenho fosse perfeito, seria assim, tá? Então, se é uma diagonal, você vai estar dividindo essa área aqui pela metade, exatamente. Ou seja, essa área aqui, essa área, é a mesma coisa que essa área aqui. Se eu disser que ela, tipo, é a área x, é a área y, para dizer que x é igual a y. Então, eu posso simplesmente pegar metade, dividir por 2. Eu divido tanto por 2 essa quanto por essa, assim, ó, dividir por 2, e deu. Eu tiro todo o excesso. E se fosse um triângulo feio? Vou pegar um triângulo feio para vocês. Primeiro que nenhum triângulo feio, todos os triângulos são lindos e maravilhosos aos olhos de matemático, tá? Mas olha só, se eu pegar isso aqui, ó, um triângulo assim. Não, vou pegar um triângulo diferente. Esse também dá certo, claro, mas pega assim. Lindo triângulo. Assim. Você vai ter essa ideia aqui, essa analogia, tá? A altura dele vai estar aqui. Então, vai ter esses retângulos aqui. Tá? E os dois também vão estar dividindo as diagonais, ó. Tá vendo? Essas vão ser as diagonais desse retângulo. Então, você vai poder dividir por 2 igual, tá? É assim que funciona, esse é o objetivo. Então, a área dele é um pouco diferente, você vai pegar. Vamos lá, voltei agora com os trapézios ascendentes. Nesse aqui não é descendente, esse aqui é reto mesmo, tá? O trapézio, nesse caso, é só essa figura aqui, ó, em preto, tá? Só essa. Trapézio. Seguinte, não precisa aqui, tipo, aqui deu pra ficar bem claro, né, que esses lados aqui não são do mesmo tamanho, nem nada, nenhum lado é do mesmo tamanho. Só um quadrilátero, tá? É o seguinte, para você descobrir a área dele, você vai pegar ele, copiar ele pro lado e virar ele de cabeça para baixo. Assim, ó. E como vai estar esse lado aqui, ó, tipo, sua peça está desse lado. Agora, se tu virar de cabeça para baixo assim, ó, vai ficar aqui. Então, esse lado aqui tem o mesmo tamanho e o mesmo ângulo, porque você virou de cabeça para baixo. Ou seja, ele é paralelo. Esse lado aqui vai ser paralelo a esse aqui. E esse aqui é paralelo a esse aqui. Então aqui a gente tem um paralelogramo. O paralelogramo a gente sabe como é que é. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Quer dizer, aqui, né? E aqui é a base. Mas aqui, a nossa base não é só B. É Bzão mais Bzinho, tá?
é esse mais esse aqui. Ou seja, a base maior mais base menor vezes H. Só que isso aqui é para você descobrir do paralelogramo inteiro. A gente não tem o paralelogramo inteiro. A gente quer só metade, porque a gente teve que duplicar no começo, né? Para virar um paralelogramo. Então agora a gente divide na metade. E pronto. A gente tem a área do nosso belíssimo polígono, tá? É basicamente isso. Esse é tudo que tem de essencial aqui, de importante, que eu tenho que passar para vocês. Então, muito obrigado por ter assistido, tá? Mande para as pessoas. E é isso. Valeu.